um assunto que vocês já viram no ano anterior, que vocês estão cansados de saber, todo mundo sabe, né, como se resolve uma multiplicação pelo seu algoritmo, mas a gente precisa dar uma revisada antes de passar para as propriedades. Então, eu coloquei aqui no quadro 2 exemplos que nós vamos fazer só para relembrar esse algoritmo. Então, primeiro aqui na letra A, 326 vezes 5. Vocês sabem, né, que a gente começa de trás para frente e efetuar a multiplicação. Então, 5 vezes 6, 30. Fica 0, sobe o 3. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. 3 sobe 1. 5 vezes 3, 15. 15 mais... Coloquei um fator com um número a mais. Então, temos aqui dois fatores, dois números no segundo fator, tá? Dois algarismos. Então, 6 vezes 3, 18. 8 sobe 1. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 5 sobe 2. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. Agora, eu vou passar para a multiplicação com o número 2. Para isso, a gente salta uma casa aqui ou coloca um zero. Fica a critério de vocês. Eu posso simplesmente pular a casa ou colocar um zero aqui para não ficar vazia. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, após efetuar essa multiplicação, lá no final, nós iremos somar esses resultados. Então, 8 mais 0, 8. 5 mais 6, 11. Fica 1, sobe 1. 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Fica 1, sobe 1 também. 3 mais 1, 4. E aqui eu desço o número 1. Então, resultado, 14.118. Então, aqui foi mesmo só para a gente dar uma relembrada em como se resolveu uma multiplicação. Agora, nós falaremos sobre as propriedades da multiplicação. São propriedades simples, mas pode auxiliar vocês para resolver algumas questões mais rápido. A primeira propriedade ela é chamada de comutativa. O que essa propriedade diz? Na propriedade comutativa, nós podemos alterar a ordem dos valores dos nossos fatores e o resultado permanecerá o mesmo. Por exemplo, eu posso fazer 5 vezes 2, que vai dar 10, ou eu posso inverter a ordem desses fatores. Eu posso fazer 2 vezes 5, que também vai dar 10. Então, quando eu faço essa alteração de fatores, quando eu mudo a ordem desses fatores, o resultado ele vai permanecer o mesmo. Quando eu faço isso, eu falo que eu apliquei a propriedade comutativa da multiplicação. Segunda propriedade, nós temos a propriedade associativa. O nome mesmo já diz, nós vamos associar dois números e depois nós multiplicaremos o resultado por um terceiro número. Por exemplo, eu posso fazer 2 vezes 5 vezes 3. Eu vou fazer essa multiplicação. Ou eu posso fazer 2 vezes 5 vezes 3. Qual que é a diferença aqui? Que na primeira eu vou multiplicar o 2 pelo 5 e o resultado pelo 3. Na segunda eu vou multiplicar o 5 pelo 3 e o resultado eu multiplico pelo número 2. Então, percebam que nós alteramos essa ordem aí para fazer a multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30 também. Então, aqui eu resolvi esse primeiro e aqui eu resolvi esse primeiro. Então, quando nós fazemos isso, nós aplicamos a propriedade associativa da multiplicação. Terceira propriedade. Então, nós temos também a propriedade distributiva da multiplicação. Na propriedade distributiva, nós iremos distribuir um número para multiplicar com outros. Por exemplo, eu tenho aqui 5 vezes 2 mais 3. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou pegar o número 5 e vou distribuir para o 2 e para o 3. Então, eu faço 5 vezes 2, que é 10, mais, aí agora eu faço 5 vezes 3, que é 15.
Então, distribuiu 5 para o 2, distribuiu 5 para o 3. 10 mais 15 é 25. Então, aqui eu tenho as 3 propriedades principais da multiplicação. Nós temos também a propriedade do elemento neutro. O que isso significa? Que eu tenho um número que ele, ao multiplicar por qualquer outro, vai continuar sendo o primeiro fator que foi colocado. Qual que é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Quando eu multiplico 1 por qualquer outro número, o resultado será o próprio número. Então, por exemplo, se eu tenho 5 vezes 1 é 5. Se eu tenho 10 vezes 1, 10. 1000 vezes 1, 1000. Então, o 1, ele é o nosso elemento neutro. Então, essas são as 4 principais propriedades que nós iremos utilizar. Vocês precisam memorizar, saber o que cada propriedade faz, para poder aplicá-las em momentos certos. Tá ok? Então, por hoje, a nossa aula é só. Espero que vocês tenham aí gostado, prestado bastante atenção, porque nós faremos vários exercícios sobre esse conteúdo. Abraços virtuais para vocês e até a próxima.